E aí galera, quem tá falando é o The Computer Craft, nosso oitavo episódio. E hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais teórica, uma aula um pouco mais... menos na prática. Eu não vou ensinar como é que funciona coisa de circuito dessa vez. Hoje eu vou ensinar como funciona, como é a lógica do computador. E o que se esconde por trás dos processos eletro e eletrônicos que acontecem nos computadores até de verdade. Então, para começar, um computador nada mais é do que uma máquina que resolve problemas. Ele segue a partir de instruções, comandos, realiza esses comandos e daí ele tira uma conclusão, digamos assim, ou obtém um resultado. É dessa forma que um computador trabalha. A partir da entrada de dados, a partir do processamento de dados e a partir da saída de dados. São esses três processos que se denominam processar algo na linguagem da computação. É quando você coloca um valor, processa esse valor e obtém um outro valor como resposta. Então, um computador, na verdade, ele não sabe fazer nada, absolutamente nada. O que acontece é que ele apenas lê instruções. Um programa nada mais é do que uma linha, aliás, várias linhas de comandos que dizem ao computador o que fazer. É como se fosse uma receita de bolo, sabe? Na primeira linha da receita, tá lá dizendo: pegue ovos, pegue chocolate, pegue manteiga. E aí na segunda linha diz: pegue os ovos e quebre os ovos. E aí na terceira linha diz: com os ovos quebrados, coloque dentro de uma tigela e adicione, sei lá, a manteiga. Entendeu? Isso foi só um exemplo. É assim que funciona um computador. É assim que funciona um programa. É uma série de instruções que o computador lê e aí, dessa forma, ele executa as suas ações. Então aqui embaixo eu fiz um esqueminha básico de o como que é o sistema básico de um computador, né? Aqui a gente tem o processador e aqui a gente tem a memória RAM. Isso é o básico. Para fazer qualquer processo, o computador ele precisa de um processador, né? Uma central de processamento e uma central de armazenamento de dados temporários, que no caso seria a memória RAM, que é a sigla para Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Ele tem esse nome porque, aliás, ela tem esse nome porque ela armazena qualquer dado. Entendeu? Como o nome já diz, é uma memória de acesso aleatório. Que ele coloca qualquer dado ali que ele queira usar depois. Então, quando você abre, por exemplo, o Google Chrome ele não fica aberto no seu HD. Ele fica aberto, na verdade, na sua memória RAM. Porque ele é só temporário. Você não vai abrir a página do Facebook e ela vai ficar ali aberta para sempre. Entendeu? Não é assim que funciona. Ela vai ficar aberta até você fechar. É assim que funciona um computador. E aqui eu fiz um esqueminha mostrando aqui o fluxo da informação, né? Ela sai da memória RAM, entra no processador. Do processador ela é processada, percebe que aqui eu coloquei um timerzinho maior para indicar que ele está processando, né? Geralmente se leva mais tempo para processar as coisas no processador. Então aqui você tem esse esqueminha que mostra o fluxo da informação. Ela sai do processador, entra na memória RAM e aí ela sai da memória RAM de volta para o processador. Entendeu? Esse é o primeiro esqueminha básico. É assim que um computador funciona. E agora a gente vai partir para o próximo esqueminha, que é um esqueminha um pouco mais complexo. Aqui você já percebe que nesse caso a gente tem o mesmo circuito, certo? O processador aqui e a nossa memória RAM. Só que agora entraram três componentes diferentes. Aqui a gente tem um monitor, sei lá, de luzes, né? Igual aquele que a gente tem lá na nossa cabinezinha, na nossa centralzinha, né? Na nossa sala ou tela de comando, sei lá como é que eu chamo aquilo. E aqui a gente tem o nosso monitor, certo? O nosso display. E aqui ele é um dispositivo, é o que a gente chama de dispositivo de saída. Ele é um dispositivo que apenas recebe dados. Ele não faz os dados entrarem no computador. Ele só faz parte da saída de dados. Como por exemplo, quando você abre uma foto, né, no seu Windows, no seu Linux, no seu Mac,
E essa foto, ela vai para onde? Para o monitor. Então, o monitor, ele é um dispositivo de saída. É por onde os dados saem. Entendeu? É tudo o que faz a relação entre você e o seu computador. Porque você não consegue ver uma imagem através de bits. Você vê uma imagem através de pixels pré-organizados no seu monitor. Então, ele é um dispositivo de saída. Assim como o nosso monitorzinho aqui de luzes. E o terceiro componente é o que a gente chama de bus. O bus tem um papel fundamental na transmissão de informações dentro do sistema do computador. Ele é tipo assim, uma avenida e que transitam várias informações por dentro dele, entendeu? As informações é como se fossem carros, é tipo isso. Isso aqui é uma avenida. Então, transitam vários e vários carros de uma vez só. Então, isso aqui é um bus. Esse negocinho azul aqui é um registrador. Lembra que a gente já conversou sobre... Conversou não, né? Eu já falei pra vocês sobre registradores, que são, tipo, uma memória RAM é composta por diversos registradores. Tem registradores que, tipo... Aliás, tem memória RAM de 2 GB, tem memória RAM de, sei lá, 10 GB e por aí vai. Só que um registrador, ele só armazena 1 byte só, entendeu? Isso é um registrador, ele só armazena 1 byte. E esse aqui é o esquema o esquema um pouco mais avançado, em que tem aqui uma função, né, aqui um valor, e aí, por exemplo, um valor x e y, que esses valores são enviados ao processador, e daqui eles são enviados de volta para a memória RAM, e aí ele é enviado para o display, por exemplo. Entendeu? Só um exemplo. E aqui a gente tem um esquema um pouco mais complicado, que é o esquema mais assim presente no nosso computador. Aqui a gente tem, certo, o processador, aqui a gente tem memória RAM, aqui a gente tem um monitor de luzes, aqui a gente tem um monitor normal e aqui a gente tem mais 3 componentes. Isso aqui é sei lá, um mouse, por exemplo. Isso aqui é como se fosse um teclado. Só um exemplo. E aí, por exemplo, lembra que eu falei que tem dispositivos de saída? Então, tem dispositivos de entrada. Que, por exemplo, o teclado é um dispositivo de entrada. Pronto. Através do teclado, entrou uma informação no sistema e essa informação agora está correndo pelo sistema, sendo executada e sendo assim, ocorrendo o output dessa informação através do nosso bus, entendeu? E aqui a gente só vai cortar aqui rapidinho, só para interromper o fluxo de informações. E aqui, por exemplo, a gente pode fazer um clique no mouse, né, num cursor, e pronto, a informação acabou de entrar de novo no sistema e está sendo processada, enviada e colocada nesses dispositivos de saída, entendeu? Esse é um esquema um pouco mais avançado. Nesse vídeo a gente vai falar só sobre esses esquemas, esses 3 esquemas aqui. Mais pra frente eu vou estar falando de um esquema um pouco mais avançado, que aí engloba aquele lance do contador de programa e vários outros sisteminhas que eu vou mostrar pra vocês. E esse daqui é como se fosse uma trava que não deixa, por exemplo, digamos que a gente tem um programa em que só precisa de um clique do mouse. Então a gente não precisa sei lá, uma tecla do teclado. Então isso aqui vai ficar desativado. Então mesmo que tenha aqui a informação do teclado vindo, não vai acontecer nada no nosso sistema, porque essa chave aqui, essa porta aqui está fechada e não está deixando a informação entrar. Entendeu? É isso que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma bypass. Entendeu? Isso aqui é uma bypass. Com ela ligada, tá vendo? Com ela ligada aqui, a gente consegue introduzir uma informação, colocar uma informação dentro do nosso sistema e ela vai ser processada. Entendeu? E aqui, sem a bypass,
não tem como a gente introduzir, né, uma informação no nosso sistema. Então, esse foi o vídeo de hoje. Ele foi um pouco mais teórico. A gente abordou aqui esses 3 sistemas, né, o sistema mais básico, um sistema um pouquinho mais avançado e o sistema mais especializado, onde já tem relação com o usuário, né? O usuário que tem uma atuação importante no nosso sistema, entendeu? E eu espero que essa aulinha aqui tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como funciona os computadores, não só os computadores do Minecraft, mas os computadores de verdade. E mais pra frente eu vou postar mais um vídeo, aliás, mais um ou mais 2 vídeos, falando sobre outros sistemas um pouco mais avançados que esses daqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço aqui do querido The Computer Craft. E eu vejo vocês no próximo vídeo.